sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós estamos começando neste momento a nossa congregação matutina com o segundo capítulo do livro do profeta Miqueias, livro de 7 capítulos. Começamos ontem, passaremos então 7 congregações meditando neste livro do profeta Miqueias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ser então nutridos, alimentados, fortalecidos pela palavra do nosso Deus que está em Miqueias, capítulo de número 2. Quem está aqui comigo, leia junto comigo. Quem está em casa, acompanhe essa leitura. Se puder ler também, leia, e que a palavra de Deus opere poderosamente na sua vida. Miqueias 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei de todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Aleluia. Este capítulo 2 do livro do profeta Miqueias, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento do versículo 1 até o versículo 11, o profeta está sendo um instrumento de Deus para denunciar a queda espiritual do povo de Israel. Como esse povo perdeu a presença de Deus, perdeu a graça de Deus, se desviaram e se tornaram um povo
corrupto, corruptível, ladrões, estelionatários, aproveitadores, desonestos, enganando pessoas, até mesmo fazendo negócios escusos para tomar terras de pessoas, tomar casas de pessoas, cometer essas injustiças que são sempre uma realidade aí no meio do mundo, onde os mais ímpios acabam levando vantagem sobre os mais fracos, sobre os mais pobres e assim por diante. Então Deus levanta o profeta para falar contra tudo isso, dizendo que eles vão experimentar, como está no versículo 4, inteira desolação. Deus abandona esse povo, Deus está contra esse povo. E aí, enquanto o profeta Miqueias e os demais profetas do Senhor estão pregando a verdade, também se levantam falsos profetas. Olha o que dizem os falsos profetas, aqui no versículo 6, até a parte A do versículo 7. Os falsos profetas dizem assim, não babujeis, dizem eles, não babujeis estas coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas aí por Miqueias, por Isaías ou outros profetas aí, não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor, o Espírito Santo está irritado? São estas as suas obras? Até aqui é a linguagem dos falsos profetas, porque os falsos profetas têm uma característica de bajulação, uma característica de nunca dizer a verdade, mas de bajular as pessoas, dizer para as pessoas não o que Deus está falando para elas, mas o que elas gostariam de maneira carnal que Deus estivesse dizendo para elas, segundo os seus desejos, segundo a sua carne, segundo a sua cobiça, que Deus estivesse falando para elas de felicidade, de bênção, de prosperidade, de tudo de bem. Que Deus não pode falar com essas pessoas nenhuma palavra mais forte, nenhuma palavra de correção, nenhuma palavra de admoestação, só que vai dar tudo certo para elas. E quando Miqueias, usado por Deus aqui, diz que haverá uma grande desolação, que Deus está irado contra essas pessoas, aí os falsos profetas se levantam dizendo, não, isso aí não é verdade, não. O Espírito Santo do Senhor não está irritado. Essas não são as suas obras, Deus não faz dessa maneira. Isso é o que dizem os falsos profetas. E aí Deus os retruca, dizendo assim, acompanhem comigo na segunda metade do versículo 7. Sim, agora aqui é Deus falando, sim, as minhas palavras fazem bem ao que anda retamente. Olha, vamos repetir isso que Deus disse, sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. É por isso que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, tanto para fazer o bem aos que andam retamente, como para pesar em castigo e justa condenação aqueles que não andam retamente. Então, as minhas palavras, é Deus dizendo, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Aí ele continua no versículo 8, mas há pouco se levantou o meu povo, o meu próprio povo, o povo que se chama pelo meu nome, como inimigo. Se levantou como inimigo, quando o povo de Deus, que era para ser amigo de Deus, esse povo de Deus se torna inimigo de Deus. Quando é que o povo de Deus, ou o assim chamado povo de Deus, se torna inimigo de Deus?
Tiago falou sobre isso, lá em Tiago capítulo 4, quando eles se tornam amigos do mundo. Tiago escreveu para crentes desviados de Deus, crentes que, depois de serem feitos por uma genuína conversão, amigos de Deus, agora estão sendo amigos do mundo. E por isso nas nossas traduções em português, Tiago 4,4 começa dizendo assim, infiéis. Mas na tradução original em grego, aliás, no texto original em grego está escrito adúlteros. Tiago se dirigindo não é a descrentes, não é a ímpios, se dirigindo a crentes, adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que aquele que se constitui amigo do mundo também está se autoconstituindo inimigo de Deus? Olha Deus falando aqui no versículo 8 de Miqueias 2: se levantou o meu povo como inimigo. O próprio povo de Deus se tornando inimigo de Deus. Por quê? Porque estão dando as costas para Deus e se tornando amantes do mundo e das coisas do mundo. João, o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o instrumento para a santificação é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que Deus disse, aqui no versículo 7, as minhas palavras fazem o bem aos que andam retamente. Porque as palavras de Deus santificam aqueles que andam retamente. Mas quem se torna inimigo de Deus, por se tornar amigo do mundo, essas palavras pesam sobre sua condenação. Ainda falando de amizade, Jesus disse assim, olha, aos seus discípulos, e isso vale para todos os discípulos de todas as épocas, inclusive para nós hoje: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Sabe por quê? Porque eu vos dei a conhecer tudo quanto eu ouvi do meu Pai. Eu revelei para vocês toda a minha palavra e eu chamo vocês de amigos. Mas vocês só são meus amigos se fizerem o que eu vos mando aqui nessa palavra. Só são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Tem condição, não é qualquer um que pode ter amizade com Jesus, não é qualquer um que pode ser amigo de Jesus. As amizades de Jesus são muito bem selecionadas. Jesus não é como essas pessoas do mundo, especialmente jovens e adolescentes por aí, que não selecionam as amizades, que vão tendo amizade com qualquer porcaria por aí. As amizades de Jesus são selecionadas. Está lá em João capítulo 15, ele disse, vós sois meus amigos, se, esse se é uma conjunção condicional, se fazeis o que eu vos mando, se obedeceis a minha palavra. Quem não obedece à palavra, não adianta ficar por aí dizendo que é povo de Deus, que é crente, que é evangélico, que é membro de alguma igreja evangélica.
mas não pratica a palavra, não obedece à palavra, não faz o que Jesus manda, faz o que o mundo manda, corre atrás do mundo, se torna crente mundano, não é amigo de Jesus, não. Pelo contrário, é inimigo dele. É isso que Deus estava trabalhando aqui no Antigo Testamento, porque o povo de Israel, constituído para ser amigo de Deus, se tornou inimigo de Deus. E a história humana é um círculo vicioso. Os mesmos seres humanos hoje, que agora são membros do novo povo de Deus, chamado Igreja de Jesus Cristo, estão se comportando da mesma forma. Não como amigos de Deus, não como amantes da sua palavra, amigos da sua palavra, mas como amigos do mundo. Estou vendo crentes aí lotados de ídolos do mundo, amando as coisas do mundo, músicas do mundo, bebidas do mundo, baladas do mundo, festas do mundo, e gostam de igreja que tenha mais ou menos esta aparência também das coisas do mundo. E estão pensando que vão para o céu, que são amigos de Jesus. Não são, não, porque você pode enganar a homens, mas a Jesus ninguém engana. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 19 está escrito que o firme fundamento de Deus permanece. Aconteça o que acontecer, esse firme fundamento permanece, tendo este selo, 2 pontos: o Senhor conhece os que lhe pertencem, os que são seus verdadeiros amigos, e é só a esses que Ele salva. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.